A paz do Senhor, meus amados irmãos. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para contribuir com a igreja virtual, com mais um culto para louvar e glorificar aquele que tudo pode na minha e na tua vida. Agradeço ao pastor Jeremias pelo convite e quero trazer nesta noite uma palavra diretamente de Deus para o meu e o teu coração, para a minha e a tua vida. Nós vamos ler, meus irmãos, os Salmos de número 23 e o versículo 4 apenas, que diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, este salmo é um dos textos mais amados e conhecidos das Escrituras Sagradas. Ele retrata Deus, meus irmãos, como nosso pastor que está guiando e cuidando de suas ovelhas. No versículo 4, nós encontramos uma promessa poderosa para momentos de dificuldades na minha e na tua vida. Mesmo quando enfrentamos o vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Deus está conosco. Glória a Deus, aleluia. Este versículo ele vai ensinar a mim e a você, meus irmãos, sobre a presença de Deus em meio às provações que passamos, mas a proteção que Ele nos oferece e o conforto que encontramos em seu cuidado constante. É uma palavra realmente maravilhosa. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre o vale da sombra da morte. Todos nós, meus irmãos, enfrentamos momentos de escuridão e de incerteza. Mas mesmo nesses momentos, eu e você sabemos que Deus está conosco. O vale, ele é o símbolo de provação e perigo. Representa, meus irmãos, os momentos mais difíceis e sombrios da vida. Pode simbolizar para mim e para você a perda, a doença, o sofrimento ou situações de grande perigo. Caminhar por esse vale pode parecer assustador e solitário, mas é uma realidade que todos nós enfrentamos ou iremos enfrentar em algum momento da nossa vida. Este vale pode representar qualquer situação em que nos sentimos vulneráveis, sozinhos, mas o salmista ele vai nos lembrar que mesmo nesses momentos não estamos abandonados. Porque, meus irmãos, a jornada pelo vale faz parte da vida. Mas Deus, ele nos mostra que esta jornada não é o fim. E olha, meus irmãos, uma pergunta para nós refletirmos nesta noite. Você está atravessando um vale em sua vida? Mesmo que você esteja, meu irmão, lembre-se que Deus está com você. Mesmo nas dificuldades mais profundas, e que essa jornada tem um propósito. Quero falar um pouquinho sobre a realidade da sombra da morte. Embora, meus irmãos, esse perigo seja real, ele não tem o poder final sobre nossas vidas. A sombra, ela pode parecer ameaçadora, mas é apenas isso, uma sombra, e não a realidade da morte em si. Que palavra, meus irmãos! Isso nos ensina que
com Deus ao nosso lado, eu e você podemos enfrentar qualquer desafio sem sermos derrotados por Ele. As sombras, meus irmãos, podem parecer maiores do que realmente são. Quando enfrentamos situações difíceis, nossa perspectiva pode nos fazer sentir como se estivéssemos à beira do desastre. Mas a sombra não tem poder sobre aqueles que confiam no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, você tem permitido que as sombras da vida te assustem? Confie que com Deus ao seu lado, essas sombras não podem te derrubar. O caminho através do vale. Aqui, o texto não está nos dizendo que o salmista fica no vale, mas que ele anda por ele. Então, meu irmão, eu entendo que o vale é uma passagem, não um destino final. As dificuldades que enfrentamos são temporárias e Deus nos guia através delas. O vale, meus irmãos, não é o lugar onde permanecemos, mas sim uma parte da jornada rumo a algo maior. Aleluia! Os momentos de dificuldade na minha e na tua vida não duram para sempre. Deus nos leva através dos vales para o outro lado, onde eu e você vamos encontrar descanso e renovação. Aleluia! Mesmo quando parece que estamos presos em nossos problemas, meus irmãos, Deus nos está conduzindo para fora do vale. Aleluia! A presença de Deus no vale. E essa presença, meus irmãos, é a razão pela qual não precisamos temer, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não temeremos, porque Deus está conosco. A razão, meus irmãos, pela qual o salmista não teme o mal, não é porque o perigo não existe, mas é pela certeza que ele tem que Deus está com ele. Aleluia! A presença de Deus é o que traz confiança para mim e para você, assim como paz em meio ao caos e ao medo. Aleluia! Quando sabemos, meus irmãos, que Deus está ao nosso lado, nós podemos enfrentar qualquer circunstância com coragem. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus promete estar conosco. Sua presença constante, meus irmãos, nos dá a confiança de que, independentemente da situação, Ele é suficiente para nos sustentar. Aleluia! Sobre a vara e o cajado como símbolos de proteção e consolo, meus irmãos, veja que eu entendo que a vara e o cajado são instrumentos usados pelo pastor para proteger e guiar suas ovelhas. A vara era usada para afastar os inimigos, meus irmãos, enquanto o cajado servia para guiar as ovelhas e puxá-las de volta quando essas se desviavam do caminho. Meus irmãos, Deus não está apenas presente, mas Ele ativamente nos protege e nos guia. Suas ferramentas, meus irmãos, de proteção e direção nos dão segurança e conforto. Aleluia! Glória a Deus! Sabemos, meus irmãos, que nas mãos de Deus estaremos protegidos contra qualquer mal que possa nos ameaçar.
Lembre-se, meus irmãos, que eu e você temos o consolo de Deus, o consolo da presença de Deus em nossas vidas. O consolo que vem de saber que Deus está conosco. E isso nos dá paz em meio às tempestades que passamos em nossas vidas. A presença de Deus não remove automaticamente, meus irmãos, essas dificuldades, mas nos dá a força, a segurança de que precisamos para enfrentá-las. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós devemos realmente confiar em Deus como nosso pastor, experimentarmos a paz que Ele nos dá, a segurança que Ele nos dá, o conforto que Ele nos dá, mesmo nas situações mais difíceis que eu e você possamos estar passando. Meus irmãos, Deus, como nosso pastor, não apenas nos protege, mas também nos dá direção e consolo. Ele nos guia pelo caminho certo, nos corrige quando nos desviamos e nos consola com sua santa e amorosa presença. Aleluia. Sua vara e seu cajado, meus irmãos, simbolizam tanto proteção quanto orientação para seguirmos. Devemos, meus irmãos, confiar na direção de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Ele sabe realmente o que é melhor para nós e nos guiará com cuidado e amor. Sua proteção nos dá segurança e sua orientação nos mantém no caminho certo. E para finalizar, meus irmãos, este salmo nos oferece uma poderosa mensagem de consolo e segurança. Não precisamos temer, Deus estará sempre conosco. Que possamos confiar em Deus, confiar no Senhor em todas as circunstâncias, sabendo que em meio a todas as dificuldades que passamos diariamente em nossas vidas, Ele está ao nosso lado, nos sustentando e nos levando à paz, que possamos descansar na certeza de que com Deus como nosso pastor, aleluia, não temos nada a temer. Eu deixo para mim e para você, meus irmãos, esta palavra diretamente do céu, diretamente de Deus, para a minha e a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus está conosco o tempo todo. Amém.